O Maio Amarelo, por que maio e por que amarelo, né? Interessante a gente saber disso também. Maio porque a Organização das Nações Unidas, em maio, lançou em 2011 a década da segurança viária. E aí, de 2011 a 2020, tinha uma meta estabelecida pela ONU para que todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, sociedade, todo mundo medisse esforços para que reduzisse o número de mortos em acidentes de trânsito, que hoje é sinistro de trânsito, no mundo. Maio também porque a Semana Global de Segurança do Pedestre é em maio. Uhum. Por isso que a ONU escolheu esse mês para que lançasse também um programa, né, internacional sobre segurança viária. Você que é empresário, gestor de frotas ou motorista, sabe qual é a importância do Maio Amarelo para trazer mais segurança no trânsito? Então fica aí, que é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Muito prazer, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit e seja muito bem-vindo ao podcast do Gestor de Frotas. Hoje eu estou aqui com o Flávio, consultor e gestor de frotas há mais de 16 anos. Fala, Marley, obrigado aí pela oportunidade, é sempre um prazer participar desse projeto, visando sempre trazer uma informação relevante para o gestor de frotas, para esse setor tão carente de informação. É um projeto que eu abraço com muito carinho. Obrigado aí pela oportunidade e sempre um tema relevante, falar sobre o Maio Amarelo, uma campanha nacional e que faz diferença no calendário sobre segurança viária. Com certeza, com certeza. É um tema muito importante, a gente já trouxe episódios no ano passado referente a esse período, né? E a gente trouxe aqui de novo para reforçar a importância do que a gente vem falando em vários outros episódios do podcast, que é a segurança viária. E a gente trouxe hoje aqui um formato um pouco diferente, né, para esse podcast. A gente trouxe 3 convidados para conversar um pouco sobre o tema. A gente vai fazer uma espécie ali, algo parecido com uma mesa redonda, no qual a gente vai trazer os temas e as pessoas que estão aqui vão discutir sobre esse tema. O convidado, digamos, focal, vai ser o Dilmar Kopp, que já esteve aqui já em outros momentos. Em um momento... É nosso parceiro. Como Dilmar Kopp e outro como Caneta Nervosa. Caneta Nervosa. Né? Então, Dilmar, se apresente um pouquinho aí pra gente, pro pessoal te conhecer aí, quem não viu esses episódios anteriores. Olá, pessoal. Meu nome é Dilmar Kopp, especialista em trânsito, né? Já trabalho há cerca de quase 20 anos na área de trânsito, como agente de trânsito. Sou especialista também em direito de trânsito. Sou instrutor de trânsito, sou agente de trânsito. Então, já tenho uma estradazinha percorrida na área. E é uma satisfação muito imensa, né? Enorme estar aqui mais uma vez com a Inflit, né? E prestando esse, que eu diria, o mundo público, né? Uma prestação de serviço tanto para a sociedade quanto para os gestores de frota de todo o Brasil. Maravilha. Nós que agradecemos, a satisfação é nossa. Com certeza. E de forma online, né? A gente está com mais 2 convidados, Leandro e Marcos. Então, Leandro, se apresente um pouquinho aí pra gente, deixa o pessoal saber quem é você, conta um pouquinho aí também da sua história aí na área de transporte, na área de trânsito, para o pessoal aí ficar por dentro. Bom dia, senhores, bom dia. Meu nome é Leandro Martins Bittencourt, sou instrutor de trânsito, hoje atuo como motorista de trânsito na área do transporte urbano. E gostaria de agradecer essa oportunidade que o meu grande amigo Flávio me deu de estar participando de um evento como esse. Que é um evento importante. Eu vim até de amarelo, né? Se vocês perceberem. Coisa boa. Eu estou de amarelo. Muito obrigado pela oportunidade. Show, Leandro. E agora a gente vai falar com o Marcos, né? Marcos, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Todos, instrutor de trânsito, né, há mais de 16 anos, sou gestor em trânsito, graduação em gestão de trânsito, sou empresário, no ramo de laboratórios toxicológicos e hoje estou aqui para poder abordar esse assunto que é muito importante e que infelizmente a gente não vê uma devida importância. O Flávio comentou algo que é interessante, né? É um ramo em que muito pouca informação. Quero agradecer
ao Leandro, que já conheço, ao Flávio, que é um amigo irmão, e ao Dilmar e o Marley, por essa grande e rica oportunidade. Show de bola, Marcos. Então, pessoal, queria agradecer também a presença de vocês dois, né, além do Dilmar, e vamos tocar aqui o nosso primeiro ponto do tema, que é sobre justamente o Maio Amarelo, né? Então, Dilmar, conta um pouquinho pra gente, né, a origem e objetivos do Maio Amarelo, destacando a importância da conscientização sobre a segurança no trânsito. Pois bem, Marley. O Maio Amarelo, na verdade, ele é um movimento internacional, né, de conscientização sobre o número de sinistros, né, e mortes, né, em sinistros de trânsito espalhado no mundo inteiro. Uhum. O Maio Amarelo, por que maio e por que amarelo, né? Interessante a gente saber disso também. Maio porque a Organização das Nações Unidas, em maio, lançou em 2011 a década da segurança viária. E aí, de 2011 a 2020, tinha uma meta estabelecida pela ONU para que todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, sociedade, todo mundo medisse esforços para que reduzisse o número de mortos em acidentes de trânsito, que hoje é sinistro de trânsito, no mundo. Maio também porque a Semana Global de Segurança do Pedestre é em maio. Uhum. Por isso que a ONU escolheu esse mês para que lançasse também um programa, né, internacional sobre segurança viária. E amarelo, fazendo alusão, inclusive, à cor, né, amarela, que requer uma atenção, um cuidado para qualquer fator que cause ou que promova, na verdade, uma segurança. Isso a gente pode olhar não só no trânsito, mas inclusive na acessibilidade. Se você for observar, os ônibus que possuem, por exemplo, bancos acessíveis na cor amarela, Uhum. o balaústre, onde o deficiente visual, o cego, utiliza sempre amarela, a cor amarela tem um destaque sobre as demais cores no quesito acessibilidade e segurança. Então, maio, amarelo, estabelecido nessa primeira década de segurança viária pela ONU, Organizações das Nações Unidas. E, não sendo diferente, nós estamos em 2024, foi lançada a segunda década, de 2021 a 2030, com os mesmos parâmetros e outros mais, que é a redução de 50% do número de mortes por sinistro de trânsito no mundo inteiro. Essa é a meta do Maio Amarelo, da segunda década também de segurança viária. E alguns órgãos também possuem sua meta. Por exemplo, existe a redução do tempo que os órgãos de atendimento de urgência e emergência, por exemplo, o SAMU, tem que dispensar para atender um sinistro, porque a gente percebe que o tempo para quem é acidentado ou sinistrado é muito importante. Não só outros fatores que a gente vai falar um pouco aqui adiante, mas o tempo de atendimento de emergência vai decidir também se a pessoa morre ou se a pessoa permanece viva em alguns casos. Então, o Maio Amarelo é isso, é esse movimento internacional. E aqui no Brasil, o Maio Amarelo foi adotado neste ano pela Resolução 1000 de 2023 do CONTRAN, com o tema Paz no Trânsito. Começa por você, e eu diria por mim também. E o foco do Maio Amarelo para o Brasil é as pessoas mais vulneráveis no trânsito, que é o pedestre, o ciclista e o motociclista. Mas depois a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, que a gente tem um fator aqui polêmico sobre esse assunto, que 90% da população certamente não sabe do que se passa sobre o âmbito da legislação desses atores do palco social, que é trânsito. Interessante. Maravilha. Pensando nos atores do palco social, a gente vê que o comportamento no trânsito meio que inverte a questão do privilégio, né? Há a tentativa não de inverter, mas a vivência em si mostra que quem está de repente num veículo maior parece ter privilégio sobre quem está em veículos menores. Não
privilégio por ele ter o privilégio. A legislação fala justamente ao contrário, mas a vivência de trânsito mostra que quem está no veículo maior parece que manda. E a gente precisa tentar reverter esse tipo de sentimento na sociedade. Eu queria ver com os nossos convidados e já abrir a fala para o Leandro. Vamos começar com o Leandro. O que é que ele pensa a respeito do Maio Amarelo, das atividades que estão sendo realizadas, o que é que acha que pode melhorar, ampliar, ou alguma pergunta para o nosso especialista aqui em Direito de Trânsito. Leandro, o que é que você fala sobre o Maio Amarelo? Bom, eu entendo que o Maio Amarelo é que todos têm que se conscientizar, ser mais responsável no trânsito, né? O tema que o colega falou aí a respeito do motociclista, do pedestre e do ciclista. E a sua última fala, meu amigo Flávio, a respeito dos motoristas de carros maiores, né? Não vamos falar aqui de motorista de ônibus, mas os motoristas que conduzem os carros maiores. Na verdade, essas pessoas eles deveriam ter uma condições melhor de capacitação pelas empresas que hoje deixam de fazer isso, para ele entender que a pessoa que está conduzindo um veículo menor do que o dele tem menos conhecimento e menos experiência do trânsito. Hoje, para se tirar uma habilitação, uma pessoa que não é um motorista profissional, é bem mais simples. E o cara chega e vai para a rua e ele não tem a noção de que um motorista de ônibus, ou que um motorista de caminhão, ou que um carreteiro tem. Por quê? Porque a qualificação que é dada para esses profissionais é uma qualificação a mais. Não é, por exemplo, o cara tirou a habilitação, pega esse veículo e vai fazer um Uber. Vai fazer uma encomenda, uma entrega. Não, o cara ele tira a habilitação, ele vai passar por várias etapas, vários conhecimentos, vários profissionais, instrutores, psicólogos, enfim, para só aí tem que ter um nível de experiência para só daí estar conduzindo esse veículo. Então, o que eu percebo hoje, na minha humilde opinião, é que além dos motoristas profissionais que regem no trânsito com os veículos maiores, os de pequeno porte também deveriam mudar algumas coisas, porque alguns motoristas profissionais, ele não entende, ele acha que o cara que está ali dirigindo um carrinho pequeno tem que ter a mesma consciência que ele, ou o mesmo conhecimento, e não é isso. Então, muitas vezes eu vejo alguns colegas instrutores pecar no que fala, porque muitas vezes também não é culpa do motorista profissional. E muitas vezes é culpa da empresa. Por que da empresa? Porque ela é responsável. Ela que é responsável por qualquer coisa que aconteça. O motorista ele vai responder, sim, ele vai responder, mas a culpa é da empresa. Então, às vezes, a empresa quer economizar e, na verdade, ela só tem prejuízo. Porque se você qualifica esses profissionais, para esse profissional entender, porque eu entendo, Flávio entende, meu amigo Marcos entende, mas porque a gente teve aquele curso após a primeira habilitação. Tivemos vivências após a nossa primeira habilitação. Então, a gente não chegou a ser um motorista de ônibus, não chegou a ser um carreteiro de um dia para o outro, como é hoje o cara que tira habilitação para dirigir Uber. E não estou aqui criticando o Uber, tá, gente? Estou aqui só mostrando a diferença de um habilitado que é motorista de carro pequeno para o cara que é um profissional do trânsito. Ele tem uma carga horária de cursos, de treinamento, de conhecimento, de pessoas que têm conhecimento maior do que o cara que opera um Uber. Entende? Então, muitas vezes, o que eu percebo é que esse cara precisa entender também. Tanto o motorista, como a gente que é instrutor, está sempre lendo e entendendo
e tirando dúvida com pessoas que conhecem, para a gente chegar a esse denominador do que é o que a gente hoje. Garanto, Flávio, que você, Marcos, o outro Marley, né? Ao conduzir seu veículo pequeno, tem uma certa consciência que outras pessoas que não são profissionais que vocês são, têm. É ou não é? Então, no seu ponto de vista, no Maio Amarelo, as empresas têm uma responsabilidade muito grande com relação à capacitação dos seus profissionais. Sim, sem sombra de dúvidas. Porque se eu sou dono de uma empresa e eu tenho instrutores dentro dessa empresa, e esses instrutores passam a situação dos sinistros. Para quem estivesse assistindo a gente e não souber o que é sinistro, isso é importante dizer, é que hoje o acidente de trânsito, não se fala mais acidente, sim sinistro. Então, tem pessoas que, a gente está falando sinistro. É o antigo acidente. Hoje a gente fala de sinistro. Então, as empresas têm culpabilidade, infelizmente Eles querem lucrar e esquecem de qualificar, né? Se você me permite, eu queria ouvir um pouco de Dilmar falar a respeito dessa questão de responsabilização mesmo, entre motoristas e empresas. A gente sabe que boa parte da frota no Brasil ela está ligada a empresas, né? E como é que fica a questão da responsabilização? Vamos lá. O microfone. Pessoal, vamos lá. O artigo, se for em relação à infração de trânsito, o artigo 252 do CTB, parágrafo 2º seguinte, fala que existe uma divisão de responsabilidades entre o condutor e o proprietário. Digamos que Marley te empresta o veículo dele, só que o veículo dele está com o documento vencido. Ainda que você seja abordado pela fiscalização e seja autuado com sua CNH, o policial, o agente de trânsito, coloque lá seu número certinho, os pontos não vai para a sua habilitação, vai para a habilitação de Marley, porque a infração de regularidade do veículo é responsabilidade do proprietário. Então, se nós estamos falando no primeiro momento de infração de trânsito, existe a divisão. Então, o motorista só vai se responsabilizar pelas infrações decorrentes da sua condução. Em relação à responsabilidade por crimes de trânsito, nós podemos ter responsabilidades subsidiárias, responsabilidade concorrente, mas, no primeiro momento, a responsabilidade é de quem está dirigindo. Um exemplo claro. Nós estamos falando que, inclusive o nosso colega instrutor aí falou que o motorista de ônibus, de veículos de grande porte, ele tem uma preparação diferenciada de um condutor de um veículo categoria B, por exemplo. Exato. É verdade. Porém, nós sabemos que tem aquela máxima, o ditado que fala que a quem muito é dado, mas é cobrado. Muito será cobrado. O que é isso, Dilmar? Quando você que tem habilitação categoria D de dado se envolve em um acidente de trânsito e você é o responsável, o fato de você ser condutor profissional já é agravante em lesão corporal ou homicídio, porque você tem o dever maior de salvaguardar a vida, o patrimônio de outra pessoa, porque você teve um preparo melhor. Exato. Então, em relação à responsabilidade, a gente trata dessa forma. A legislação trata sobre isso. Se ocorre um acidente que hoje chamamos de sinistro, e por que chamamos de sinistro? Porque o acidente ele é evitável. E se é evitável, o de trânsito, ele se transforma em sinistro. A nomenclatura mudou mais ou menos nesse sentido. E aí, bom, se o veículo não teve a manutenção correta que deveria ser dado pelo proprietário, nesse caso a pessoa jurídica ou o frotista não deu a manutenção devida, não trocou pastilha de freio, não trocou nenhum item de segurança, se na perícia for verificado que a causa do sinistro foi, inclusive, uma falha de manutenção do veículo, a responsabilidade vai sobrecair primeiro sobre aquele que tinha a obrigação de dar a manutenção no veículo. Aí a empresa que vai escolher se era ela, se ela pagou alguém que era responsável por fazer isso, ou terceirizou. Então, a persecução criminal é que vai, através dos elementos comprobatórios, verificar quem tinha a responsabilidade ou se essa era o quê? Concorrente ou subsidiária. Então, em relação à responsabilidade, no geral, trata-se dessa forma. Entendi. Mas temos também a questão da formação em si, né?
talvez a formação ainda seja uma formação insuficiente num contexto geral, tanto para o motorista de primeira habilitação quanto para o motorista profissional. Bom, Flávio, muitos se questionam sobre a questão da formação do condutor. Isso é um fator extremamente importante, né? Também são outros fatores que influenciam na formação, na boa ou na má formação do condutor. Vamos lá. Eu acredito que a formação dos condutores pelas CFCs deveria partir do pressuposto em que a formação de condutores é uma educação para o trânsito e não uma forma de que as pessoas sejam instruídas a apenas e tão somente passar nos exames dos DETRANs. Por exemplo, muito claro isso. Você sinalizar antes de fazer alguma conversão à direita ou à esquerda é um ensinamento simples. Nos CFCs ou demais situações você pode ver isso. Mas educar já é diferente. Como assim educar é diferente? Você deve ensinar a pessoa a, antes de mudar de direção ou de faixa, sinalizar, bem verdade, a legislação até prevê isso. Porém, a educação é mais do que isso. A educação vai dizer o seguinte: você tem que se certificar que, além de sinalizar antes de mudar de direção ou faixa, você não observe se não tem um motorista, um motociclista, um pedestre do seu lado ao qual você se dirige, para que você não lesione, não cause um sinistro, a pessoa não fique inválida numa cama. Ou seja, você tem que trazer as consequências do seu ato, não a forma legal de ser. Por exemplo, você tem que mudar de direção, mas antes de sinalizar, porque a lei diz isso. Não somente isso. Eu tenho que deixar claro para a pessoa que está aprendendo a dirigir que existem consequências não só legais, mas também materiais, físicas, para a pessoa, que você pode, inclusive, lesionar ou até causar um óbito. Então, essa conscientização é muito importante. Educar é muito mais do que ensinar. Já dizia o antigo profeta que o professor ensina o que sabe, o mestre ensina o que vive. Então, se você está demonstrando a importância de observar o lugar que você vai antes de sinalizar e tudo, que não é somente um cumprimento legal, mas sim para evitar um sinistro, evitar que um pai de família fique acamado, né? Que cada pessoa no trânsito tem pessoas que dependem dessa pessoa. Então, você pode estar ali abençoando ou amaldiçoando uma pessoa com simples mudança de direção. Então, a queixa maior, que eu observo há muito tempo, é nesse quesito pelo custo também, que ainda é alto. Uma pessoa hoje que não trabalha, ter a primeira habilitação é um custo alto e ele faz de tudo para pagar o menos de aula possível, o mínimo. E aí tem esse problema, o custo. Também tem um custo que as empresas dispensam para que tenha um instrutor da qualidade de Flávio aí lá dando aula. Então, assim, a gente também tem esse fator custo que influencia diretamente no processo de formação de condutores. É claro que isso já poderia ser bastante antecipado, inclusive pela legislação de trânsito, que fala que a educação para o trânsito ela deve ser já inserida na pré-escola, em todos os níveis de educação. Exato. Se nós realmente inseríssemos a educação para o trânsito de fato, da pré-escola até o terceiro grau, nós teríamos pessoas muito mais educadas no trânsito, e esse período que a pessoa passa nos CFCs para fazer o exame, para passar nos testes dos DETRANs, seria muito fácil, e as pessoas, eu estou falando fácil do ponto de vista não só legal, mas as pessoas já estariam bastante conscientizadas. Então, peca... Ele é incorporado numa vivência, né, social. Justamente. Então, peca o sistema. Eu não diria que é o CFC o culpado, ou o instrutor é o culpado. A pessoa que quer tirar a habilitação tem pouco dinheiro é culpado. Então, é um sistema. Então, segurança no trânsito é poder dever do Estado. Isso entenda município, Estado e União. Mas é responsabilidade de todos. E isso está na legislação de trânsito.
Eu tenho uma dúvida, Dilmar, sobre... Você trouxe o ponto de educação, né? A parte educativa. E citou também, era até um ponto da minha pergunta, um pouco sobre essa questão da inserção em colégios, no processo de formação mesmo, no processo de ensino mesmo, que hoje a gente já sabe que não tem como deveria ter, né? Tem muito pouco. E sobre o geral, né? Eu vejo que a gente tem poucas doses diárias, enfim, durante o ano do Maio Amarelo, né? Poucos projetos que falam ali de forma recorrente. A gente vê muita frase... Algo concentrado, né? Muito concentrado, né? E assim, algo que atinja todo mundo. A gente vê muito a icônica frase, né, de empresas que vendem bebidas, se beber, não dirija. Né? E isso é algo que acaba ficando na cabeça. Mas e os outros pontos, né? Cadê essa comunicação? Eu sinto que é muito, muito pouco disseminada no todo, no nosso dia a dia, para fazer com que a gente aumente o nosso nível de consciência sobre o trânsito. Tá. E ela só faz essa propaganda aí de 2 segundos porque é obrigação legal. Talvez nem fizesse se não fosse obrigado. Empresas que vendem peças de automóvel, têm a obrigação de... Aí o que é que os caras fazem? Pega assim, no final da propaganda, bota, se dirigir, use cinto. Eu uso segurança. Parecendo aquela letrinha do contrato. Olha, se beber não dirija. Ou seja, você não vê que é o foco. Não é o foco. Não é. Foi pertinente sua abordagem. O que é que a gente verifica? Que o Maio Amarelo... Na verdade, nós temos 2 calendários, Flávio sabe aí, de conscientização. Em maio, por causa do que a gente já conversou aqui sobre Maio Amarelo e tal. E nós temos setembro, que é a Semana Nacional de Trânsito. Então, nós temos dois calendários. Claro, o CONTRAN ele estabelece cronogramas de calendário para o mês todo, o ano todo. Porém, eu acredito que essas campanhas educativas deveriam ser igual como a gente erradicou praticamente o cigarro da sociedade brasileira. Era todo dia você falando de cigarro, causa câncer, causa isso, causa aquilo. Leis proibindo o uso de cigarro em ambiente fechado e tal. Então, assim, nós conseguimos meio que, entre aspas, criminalizar o uso do cigarro. Entre aspas. Porque, sim, quando a gente vê alguém fumando perto da gente, já fica... Eu tenho alergia a cigarro e tal, graças a Deus. Aí eu fico... Me afasto e tal. As pessoas ficam assim meio, né, incomodadas. Então a gente deveria também ter esse calendário, não só dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, mas de todas as empresas que vendem bebida alcoólica, que vendem veículos e tal, tem a sua parcela de contribuição bem mais ativa. Assim, a gente tem que seguir realmente a legislação. É muito importante que você perguntou, porque a gente fica assim, a gente concentra, né, Flávio? Exato. No Maio Amarelo, tá? A gente tem muitas palestras, tal. Exato. Os órgãos ficam preocupados para cumprir a liturgia da sua participação nesse cenário. Como a gente falou, palco, agora vamos falar cenário. Muitas empresas não estão preocupadas realmente com a segurança da sua frota, das pessoas que estão conduzindo, e aí, como para que dê um ar de legalidade ou de inserção, de preocupação com os sinistros de trânsito, aí convidam uma pessoa para dar uma palestra e, na verdade, no dia a dia não é isso que acontece na empresa. Tem empresa que faz isso. Então, a gente tem que quebrar essa quarta parede, realmente, Flávio, Marley, você está de parabéns, inclusive pela pergunta, de a gente inserir isso na pré-escola até o 3º ano. E por que, antigamente, isso não era feito e hoje começou a fazer? Em 2004, se não me engano, teve até a resolução do MEC. Uma preocupação era o seguinte: o CTB de 97, ele disse que tem que inserir a educação para todos na pré-escola e tal, porém não viabilizou isso de uma forma clara. E aí teve uma discussão antigamente seguinte: quem é que vai introduzir tema de trânsito na escola? É um instrutor de trânsito que vai, entre aspas, usurpar a função de professor na escola? Ou é um professor que fez o curso de pedagogia e tal, que vai tomar um curso de instrutor de trânsito para poder inserir isso na escola? Então, teve essa dicotomia. E agora, na Lei 14.599 de 2023, que alterou, ele
trouxe realmente a inserção através de matérias interdisciplinares, inclusive em parceria com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, o trânsito ele pode ser inserido através dos órgãos e empresas. Por exemplo, nós temos o SET Senat, né, uma empresa de CNS e tal, que pode firmar convênio e já no quadro de disciplinas da escola e tudo pode inserir trânsito. Pra você ter uma ideia, nas universidades, eu fiz o curso de Direito, fiquei 5 anos estudando, eu não tinha a disciplina Direito de Trânsito. Uhum. Olha aí, Direito de Trânsito, para você ter uma ideia, na faculdade, um ambiente acadêmico e tal, não tinha matéria trânsito. Ainda mais eu estar fazendo curso de Direito, eu tenho Direito de Trânsito. Inclusive, até uma luta nossa, fazer até um adendo aqui da Comissão de Trânsito da OAB, que vem militando em relação a isso, o Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, nós somos membros, estamos lutando para que essa inserção seja o mais rápido possível. Hoje já temos curso de trânsito e transporte, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, o qual eu também fiz o curso, fui a primeira turma de 2010, e nós temos pós-graduações já na área de trânsito. Começou o tema trânsito estar bem mais forte agora no cenário acadêmico, mas a gente não tinha isso de 5, 10 anos atrás, era um pouco difícil, né, de acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, Mari, começou agora essa inserção de forma mais, como é que diz assim, mais intensa, mas é importante sim trabalhar essa perspectiva já na pré-escola, porque a criancinha que vê o pai ali dirigindo, falando no celular, ela já pode exortar o pai, papai, eu aprendi na escola isso, tal. Então, ele já fica... Pra você ter uma ideia, quando eu estou trabalhando de fiscalização de trânsito, aí quando eu vejo uma infração de trânsito, eu tenho um pai, tem uma criança, por exemplo, uma criança fora da cadeirinha, ou o pai mexendo no celular do lado da criança, aí eu não perco a oportunidade de exortar o pai na frente da criança, não é constranger, não. Educar o pai na frente da criança de forma que a criança entenda, se ela não sabe, que o paizinho dela fez pode trazer um problema de saúde, tudo para a criança. Aí eu falo, ô papai, olha aqui seu filho, você não gosta do seu filho não? Pô, pare de dirigir, falar no celular, manuseando, que você poderia causar um acidente, sua criança ficar aí lesionada, ou então via óbito. Aí a criança fica assim, ó, ela entende, né? Aí, rapaz, eu acho que a partir daí, ele nunca mais vai fazer isso na frente da criança. Então, é importante isso, realmente, você não só apenas fiscalizar, mas trazer um pouco dessa conscientização para os pais na frente dos filhos. Olha, estou falando que não é constranger, é educar, para a criança ver que existe um sistema também hierárquico das relações sociais. A navegação social, ela pressupõe algumas prerrogativas e algumas também... não diria nem tanto prerrogativa, e outras travazinhas para que a segurança viária ela se dê de forma bastante efetiva. O Leandro está falando aqui que ele tem uma pergunta com relação a esse assunto, né? A formação de condutores. E o Marquinhos já voltou, já está ouvindo a gente. Daqui a pouco a gente passa para o Marcos também. Leandro. Fala, meu doutor. Eu tenho uma pergunta para você. Me responda aí. Qual seria a sua opinião? Essa é a sua opinião em relação aos instrutores da aula de trânsito na escola. Você acharia que deveria ser os instrutores de trânsito, até porque hoje também tem muitos instrutores que têm nível superior, não tem a pedagogia, mas tem outros níveis acadêmicos. E, na sua opinião, essa é a sua opinião que eu queria ouvir, porque você fez direito, é um cara que conhece muito de trânsito, então, na sua opinião, você acharia que quem deveria dar aula nessas escolas, o cara que vai fazer pedagogia e depois vai para uma autoescola aprender, ou o cara que, desde sempre, fez e faz trânsito e pratica? Olha aí. Você conseguiu ouvir a pergunta? Sim. Vamos lá. O CTB, ele trouxe, ele quebrou esse paradigma, né, agora através da Lei 14.599 de 2023, e o instrutor, sim, ele pode participar da educação para o trânsito na pré-escola, nos níveis médios, inclusive no meio acadêmico. É claro
vão ter disciplinas que ele vai inserir o tema Educação para o Trânsito, isso supervisionado pelo um corpo colegiado, né, um corpo educacional, né, da faculdade ou da escola, que ele vai fazer essa parceria com o colégio. Da mesma forma, as escolas, elas podem sim também firmarem convênio com o órgão do Sistema Nacional de Trânsito para que instrutores insiram a temática Educação para o Trânsito e tal. Existe também uma discussão aí, meu amigo, sobre uma coisa interessante, Educação para o Trânsito e Educação de Trânsito. Não tem isso. Nós entendemos que Educação para o Trânsito e Educação de Trânsito, a gente trabalha essa dicotomia da seguinte forma: existe educação de trânsito que é ligada à formação do caráter do condutor para um trânsito. Por exemplo, a educação de trânsito ela poderia ficar muito permeada na área de formação de condutor, de curso especializado. E a educação para o trânsito é das boas práticas, né, de você estar navegando socialmente no trânsito. Além de você saber que deve cumprir a legislação e tudo, você ter comportamento tal que evite sinistro de trânsito, que você seja cordial e tal. Então, existe ainda uma dicotomia sobre isso, que inclusive, nós temos aqui em Salvador uma pessoa expert no assunto, chama Elísio Mello, uma pessoa pós-doutor em trânsito e educação para o trânsito, que vem conscientizando muita gente sobre essa dicotomia e essa diferença, na verdade, de educação para o trânsito e educação de trânsito. Então, respondendo a pergunta, pode sim, o instrutor ele pode fazer parte dessa inserção de educação para o trânsito em todos os níveis escolares, através de convênio com os órgãos, ou com as escolas, inclusive com o órgão do Sistema Nacional de Trânsito. Porque, por exemplo, pode ter órgão que não tenha o agente de trânsito capacitado para isso, e através de convênio ou a contratação nos moldes da licitação, e uma pessoa com notório saber em trânsito que possa administrar em nome do órgão de trânsito nas escolas, palestras, né? Teatro infantil, que a gente tem muito aqui em Salvador. Então é importante essa inserção do profissional instrutor de trânsito nesse quesito. Bacana. Marcos está nos ouvindo? Sim, consigo ouvir. Maravilha. Fala um pouquinho sobre educação para o trânsito, educação de trânsito, a sua vivência, qual a importância dessa educação para o ambiente Maio Amarelo em si, para a segurança viária, que é, no caso, o objetivo final da gente falar de todos esses temas. O papel, né, do instrutor ele é importantíssimo na formação, tá, dos condutores. Tá? E é algo que eu vejo em sala de aula, porque eu dou aula numa plataforma para todo o estado da Bahia de formação para instrutor, tá? E venho buscando sempre colocar principalmente aí esses dois tópicos na formação. Então, são 45 horas aulas em que, do início ao final, eu trago a importância do respeito à vida e da segurança no trânsito. Não há como você estar nesse cenário, nesse palco chamado trânsito, sem ter como primícia essas duas coisas: respeito pela vida e segurança no trânsito. Então, esse é o objetivo do Maio Amarelo, é trazer, né, essa segurança, trazer as técnicas, trazer informações, né, dados, que é muito importante essa questão dos dados, né, para a gente ter essa ideia aí de como é que está nossos condutores, né? Ainda temos aí um índice um pouco ainda alto, mas eu acredito que um papel relevante que os instrutores têm, seja ele no ambiente teórico ou no ambiente prático, ele tem feito com que essa formação, né, ela seja mais segura, ela seja mais responsável. Tá? E aí vem a outra parte, porque são vários fatores que vão fazer com que o nosso trânsito seja mais seguro. O primeiro fator, de fato, é a formação, né, onde nós estamos aí, digo como instrutores de formação, imbuídos, né, dedicados a trazer essa formação
de qualidade, essa formação visando e mostrando, né, a segurança e o respeito no trânsito, mas também tem o outro lado, que é justamente o tema do Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Então, os instrutores, né, cada vez mais inserir que, para que nós tenhamos um trânsito mais seguro, um trânsito mais humanizado, é necessário que haja paz, é necessário que comece por ele, né? Ele é a solução. Eu costumo, aí uma matéria, encher a bola lá dos meus alunos, e costumo dizer que eles são a solução para o trânsito. Eles são a solução para o trânsito. Nós, não adianta a gente ficar esperando tanto uma grande solução para esse grande problema chamado trânsito, uma vez que basta só conduzir com segurança, né? E eu tenho um slogan, e sempre falo para os meus alunos, que é necessário eles entenderem isso. Legislação existe para nos proteger. A partir do momento que o condutor entende isso e que ele pratica, porque não é só uma questão de entendimento, ele precisa entender, mas ele também precisa praticar, que o respeito à legislação, a utilização das técnicas da direção defensiva é que vai fazer com que eles conduzam de uma forma segura, transporte os seus entes queridos, a sua família, de uma forma segura e faça com que aquelas pessoas que estão ao seu redor estejam também seguros. Então, esse é o objetivo aí do Maio Amarelo e é o que nós, como educadores, como instrutores de trânsito, temos feito, tá? Para esses futuros condutores dessa nova geração. Já que você tocou nesse ponto, eu queria... Você já tocou no ponto legislação, que traz segurança. Eu queria ouvir o Leandro e, por último, eu queria ouvir o Dilmar. Qual o seu entendimento com relação à legislação de trânsito atual? Se ela é alinhada à segurança viária e não só a legislação, mas a fiscalização de trânsito. A legislação e a fiscalização de trânsito, elas estão alinhadas e direcionadas para a segurança viária, ao que avançar e aonde avançar? Bom, na minha opinião, que pratico o trânsito todos os dias com carro pesado, em vários horários, pela manhã, à tarde, à noite, precisa se mudar muito, 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 muito. Primeiro, a forma de se fazer os concursos para esses agentes, né? Isso é uma coisa que você, meu amigo Flávio, nós prestamos concurso em 2019, da prova da Trans-Salvador aqui em Salvador, Bahia, e nós chegamos lá na prova, a gente viu que 80% a 90% dos assuntos que tinha na prova não tinha nada a ver com o trânsito. Ou seja, quem passou foi pessoas que não entendiam nada de trânsito. Foi o cara que estava estudando para passar em um outro concurso, tipo militar, INSS, enfim. E a gente fica triste com isso, porque aí começa o problema. O problema começa daí, das pessoas que estão regindo o trânsito. E aí eu tenho uma coisa assim que eu comento com vários colegas de trânsito. Eu não sei se você já pegou ali sabe onde é a Estação Pirajá, né? Pronto, você pega na Estação Pirajá e não dá BR para Mata Escura, você vai perceber que tem um semáforo e você tem uma direita que sai os veículos dali da CCR metrô, você tem a sua esquerda que sai os carros da Estação Pirajá e logo à sua esquerda também tem os carros que vai para Suburbana ou Pirajá. O que foi que a engenharia de tráfego fez? Colocou o semáforo lá na frente. Aí a gente que tem que sair dali de dentro da CCR metrô, a gente não consegue sair. O cara que quer sair da esquerda de dentro da estação não consegue sair. E aí o que acontece? Olha a engenharia de tráfego. Se eles pegassem aquele sinal e colocassem mais para frente, ele ia ajudar todo mundo. Tanto quem sai da esquerda, tanto quem vai para a direita. Então, assim, eu ainda fico pensando quando eu vejo a pessoa falar assim, fulano é não sei o que de trânsito, fulano estudou não sei, lá em Harvard de trânsito, fulano não vai adiantar só estudar. Tem que
praticar, tem que conhecer. E se o cara não puder praticar, não quiser praticar, chamar quem pratica. Porque, infelizmente, você viu a prova da Três Salvador em 2019. E hoje, quando eu vejo os meninos, né, foram os menininhos de 19 anos, 20 anos, 22 anos, que passaram, os caras ficam dentro da viatura, com o ar-condicionado ligado. E eu tive o prazer de estar com a equipe, quando eu estava de supervisor da plataforma, onde eu fiquei mais ou menos 3 horas e os meninos que estavam ali, meu rapaz, e eles sabiam que se eles fizessem uma prova 80% em cima do trânsito, só ia passar os instrutores de autoescola. Só ia passar os instrutores de autoescola, porque está no dia a dia e conhece do trânsito, mas a prova foi 90%, nada a ver com o trânsito. Então isso me deixa triste, né? Você percebe então que a legislação... Respondendo a sua pergunta, Flávio, muita coisa tem que mudar, mas primeiro você muda na base, e essa é a base. Quem é o cara que vai passar no concurso público para reger o trânsito? É o cara que entende de português, raciocínio lógico, informática, ou é o cara que conhece de trânsito? Foi a minha pergunta para o colega. Uhum. Eu preciso de um professor na escola para ensinar trânsito, o cara que fez pedagogia, ou eu preciso do cara na escola que faz trânsito, que conhece o trânsito? Meu amigo Foi essa Leandro, a minha pergunta. Olha aí. Vou passar pro Gilmar, né, para ele falar, porque eu já sei que ele participa da formação de agentes. Ele é um dos agentes que viajam não só a Bahia, mas o Brasil, com relação à formação de agentes de trânsito. E aí eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a formação dos agentes, a fiscalização, como ela tem contribuído para a segurança viária, não só a fiscalização, mas falar um pouquinho do que ele falou relacionado à engenharia de tráfego em si. Entendi. Bom, Flávio, é o seguinte. Primeiro, respondendo a pergunta sobre a legislação de trânsito, o CTB, sobre a adequação da legislação de trânsito sobre a segurança viária. Essa foi a pergunta. Vamos lá. O CTB é a norma que mais sofreu alteração nos últimos 25 anos. Você não conhece nenhuma legislação no Brasil que passou por mais adequação às mudanças sociais que não seja o CTB. São mais de 1000 resoluções. Só resolução é isso, mais de 1000. Legislação que alterou a Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, tem mais de 30. Então, o que é isso? É uma adequação da norma à mudança social. Uhum. Eu vi, sim, o avanço na legislação para que aumente-se a segurança viária. Isso foi provado, inclusive, na Lei Seca. Verdade. Inclusive, a Lei Seca, muita gente não sabe, mas desde 66 já existia a Lei Seca. Ela não era tão seca assim. Avançou. Avançou muito. Então, assim, hoje nós temos uma punição. Claro que a gente queria que fosse bem maior para quem dirige e utiliza bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, ou droga e tal. A gente quer que isso avance, mas em relação à segurança viária, avançou muito. Nós temos, por exemplo, na primeira década de segurança viária, a redução de 50% de sinistros, né, mortes em sinistros de trânsito aqui no Brasil. Vários municípios alcançaram. E alcançou com esse agente de trânsito que, o que o colega falou aí, que na prova teve pouco assunto de trânsito e tal. O que a gente tem que perceber também é que eu não posso ter um profissional de trânsito, um concurso para um profissional de trânsito, por exemplo, tanto da Transalvador aqui, como da PRF, tal, que seja só trânsito. Até porque esse profissional ele passará por um curso de formação só de trânsito. Então, o que tem que ser avaliado nesse primeiro momento é a precisão cognitiva. Outras habilidades. Outras habilidades que ele, por exemplo, o psicológico, tudo para a profissão. É bem verdade que eu desejaria também, o colega que falou sobre a situação da rematéria e tal, que teve pouco trânsito, é verdade que eu queria que tivesse até mais assunto de trânsito, mas não é o querer da gente. Um concurso público, ele trabalha com várias perspectivas do agente público. Do agente que vai a pessoa que vai ser. Então, mitigado esse assunto, pacificado em relação a concurso.
Os agentes de trânsito, eles precisam fazer um curso de 200 horas, né, estabelecido pela portaria, iniciou com a portaria 94 de 2009, depois com a portaria 150 e hoje portaria 966 do Senatran. Então, todo agente de trânsito ele tem que fazer um curso de 200 horas no mínimo e um curso de 32 horas a cada 3 anos. Todo ano ele tem que fazer o curso. Senão, ele não pode exercer a atividade de fiscalização. Ele pode exercer a atividade de educação para o trânsito, monitoramento do trânsito, né, operação, mas fiscalizar não. Então, partindo da pergunta que nos foi proposta aqui, sim, a legislação de trânsito ela avançou muito em relação à segurança viária. Avançou. Mas nós temos alguns retrocessos, quando, por exemplo, não só ligado diretamente à legislação de trânsito, ligado a outra esfera, por exemplo, penal. Por exemplo, o cara que utilizou bebida alcoólica, cometeu homicídio. Nós vimos casos aí de pessoas que, para que a prisão ocorra, para que permaneça, a prisão até ocorre, mas que permaneça preso, no Brasil a gente tem uma dificuldade, né, na legislação penal. Dilmar, mas o lesão corporal e homicídio não está contido no CTB? Está, mas na modalidade de homicídio culposo. Exato. Culposo, a lesão corporal culposa. Mas quando você pega o veículo com a intenção de matar alguém, e isso, claro, pode ser o dolo eventual, o dolo, outros tipos de dolo, a pessoa meio que não permanece um tempo preso. E isso gera uma sensação de impunidade muito grande na sociedade. Existe, inclusive, uma frase: quer matar alguém, pegue um carro e atropele ela, que a pessoa não vai ficar preso. Isso é preocupante. Muito preocupante. A legislação, então, faz o papel dela. O legislador, na verdade, fez o papel dele. Poderia ser mais agravante? Poderia. A gente poderia ter muito mais ação dos órgãos de trânsito fiscalizar? Poderia, mas pare e pense. Nós ainda temos uma sociedade também um pouco leniente, desidiosa, quando o quesito é segurança viária. Quem é que gosta de ser fiscalizado? A sociedade não gosta. Quando você está dirigindo e um agente de trânsito, um policial militar aborda você para verificar se você está com cinto, se está falando celular, se você dirigiu e consumiu bebida alcoólica, ninguém gosta. E não tem uma aprovação social a fiscalização de trânsito. Inclusive, fiscalização de trânsito já flagrou pessoas que estavam em situações de sequestro relâmpago. Polícia Militar fazendo blitz de trânsito já verificou gente em porta-mala fechado sendo sequestrado. Ou seja, enquanto vocês reclamam da blitz de trânsito, da fiscalização, tem pessoas que poderiam ser salvas por isso. Então, eu fico até uma dica aqui. Vocês que participam de grupos de WhatsApp, avisando onde é que tem blitz. Vai ter blitz aonde? Não faça parte desses grupos. Esses grupos, inclusive, podem estar orientando criminosos a não passar onde está tendo a blitz e para poder cometer crimes. Por exemplo, roubar o seu carro e vai passar por lugares que não tem fiscalização. Então, vocês estão dando o famoso, entre aspas, tiro no pé quando vocês participam de grupos que ficam avisando que está tendo blitz ou não na cidade. Você é o maior penalizado quando vocês participam desses grupos. Perfeito. Entrando aqui um tema paralelo, Dilmar, e também Leandro e Marcos, sobre as empresas, né? A conscientização das empresas, o empresário como um personagem importantíssimo na segurança viária, né? Porque a gente sabe que, apesar de não compor o maior volume de tráfego, né? Que a gente sabe que tem muitas pessoas como a gente, né? Que acaba dirigindo, a gente sabe que pelo menos eles compõem o maior volume de quilômetro rodado, por exemplo, né? Isso. São veículos que estão rodando o tempo todo, são veículos de grande porte. A gente já falou sobre a responsabilidade de veículos de grande porte aqui, né? De condutores de veículos de grande porte. E eu queria entender qual é a percepção de vocês sobre essa conscientização das empresas, né? Como as empresas têm atuado
no tema de segurança viária, no tema de conscientizar os seus motoristas também, capacitar para um trânsito mais seguro. Aí eu não sei quem gostaria de começar a falar um pouco mais sobre. Vamos direcionar melhor. Vamos deixar para o Marcos, né? O Marcos falou pouco até então. E já tá sorrindo ali, acho que ele gostou do tema. Tá mutado. Tá mudo. Agora, pode falar. Então, eu acho o tema ele muito interessante, porque, na verdade, eu tenho convicção de que se houvesse, não estou mais no sistema de transporte, mas eu acredito que não, uma conscientização, um preparo, uma maior informação, eu acredito aí que mais de 30% desses acidentes, desses sinistros, né, ele com certeza diminuiria. É necessário que hoje as empresas, eu digo isso, trabalhamos juntos, eu e Flávio, uma empresa de transporte aqui de Salvador, o maior dos grupos, e no período que eu estava lá como orientador, né, que é um instrutor, eu sempre bati muito nessa tecla e pude mostrar com números isso. Então, o período em que nós trazíamos os condutores para a sala de aula, para estar conscientizando, para estar mostrando até sinistros que ocorreram e o que provocou. Então, quando nós tínhamos esse tempo, naquele mês, a redução de sinistro era muito grande, gente. Era muito grande. Então, é muito importante. Só que nós temos duas dificuldades aí nessa questão. Primeira, a do gestor entender isso e praticar. A segunda, do próprio motorista entender a importância disso. Era dificílimo trazer eles até sala de aula, trazer eles, né, para essa informação, né, para essa nova perspectiva, mostrar para ele essa nova visão, ou seja, mostrar para ele essa nova ótica de que sim, é necessário que ele obtenha mais informação, né, de segurança. São informações para a segurança dele e para os outros, né? Então, eu acho ainda que as empresas ainda precisam melhorar muito nessa questão, né? E eu acho que não é só uma questão de achar, é uma questão de números. Os números mostram isso. Exato. Os números mostram isso. E, né, se ouvissem aí 10% do que o Flávio fala nas empresas e do trabalho importantíssimo que ele traz com prevenção a isso, eu garanto que as empresas aí, né, e procurassem fleet aí para isso também, garanto aí que as empresas teriam uma diminuição dos acidentes, tá? E uma colaboração muito grande para que possamos ter um trânsito mais seguro. Inclusive, puxar um pouco a brasa para nossa sardinha, porque a Infleet está investindo pesado em treinamento de equipes de motoristas para os gestores de frota terem menos problemas com acidentes, sinistros, não só investindo na tecnologia como um fator que vai minimizar, né, essa situação de risco no trânsito, como também os cursos, né, que ela tem promovido, as consultorias. Então, acho importante o Marcos ter falado a respeito disso. E o Leandro podia também comentar com relação, uma vez que ele é instrutor e é também motorista e vivencia o trânsito, o quanto os empresários poderiam ajudar na questão de redução de sinistros de trânsito. Meu amigo instrutor, e hoje eu não sei te falar se na grande empresa se peca, se é o dono ou se é o instrutor, né? Porque tem alguns instrutores, meu filho, que não tá nem aí. Ele quer todo mês estar lá recebendo dele certinho. Então, às vezes o empresário ele não entende nada. Por exemplo, eu e você entende de trânsito. Tem pessoas que não entendem. Então, se você consegue fazer com que esse empresário entenda que se ele der formação para o motorista dele, se ele investir em curso, e tem instrutores que ele não está nem aí. Então, a minha opinião sobre os empresários é aquele que a gente conhece,
Eles só querem número, eles querem ganhar. Como eu falei no início da minha fala, enquanto ele não investir, ele vai achar que está ganhando, mas na verdade ele está tomando prejuízo. Porque são um acidente aqui, um acidente ali, ou sinistro, melhor dizendo, e que ele tem que pagar, né? Porque como o coleguinha do trânsito, o advogado falou aí, é muito difícil um veículo grande ganhar uma questão em sinistro de trânsito em cima de um veículo de pequeno porte. Então, por que o empresário não vai investir na capacitação dos meus profissionais? Aí que fica essa pergunta, né? Eu fico me perguntando por que eles... Interromper um pouco aqui a transmissão. Tem aquela dificuldade de... A gente está com um problema na conexão aqui, né? Mas eu acho que o que o Leandro trouxe foi principalmente voltado a tanto o lado das empresas investirem e, quando investirem, trazerem bons profissionais para fazer essa capacitação. Capacitação para os seus profissionais, tanto os motoristas quanto capacitação para os seus instrutores, que vão fazer a capacitação dos seus profissionais e não levar isso em consideração como sendo um custo para a empresa, mas sim um investimento no sentido de reduzir os custos com sinistros, indisponibilidade, marca exposta, algo nesse sentido. Como é que você vê a participação dos empresários, frotistas, na questão de redução de acidentes ou a preocupação com relação a uma campanha como essa? Se é só pontual, se há uma vivência, se há uma preocupação, como é que você enxerga isso? Tá, eu não tenho procuração para defender empresário nenhum aqui, mas é importante o que eu vou dizer. Ainda mais, por exemplo, tem aquela mística de que empresário só visa lucro, tal. Uhum. Isso é fato em relação à mística. Mas, se você observar, empresário também não é besta. O que é melhor para o empresário é diminuir os prejuízos, investindo em tecnologia, em instrutores, e evitando o sinistro, que seria um prejuízo muito maior, né? Você controlar a repressão é muito mais difícil do que você prevenir. Então você tem menos custos financeiros e de tempo quando você educa e quando você investe em tecnologia, que é o caso, inclusive, da Inflit. Quando um empresário contrata os serviços da Inflit, ele está trazendo um pacote de soluções, não apenas tecnológica, mas de treinamento de pessoal. E ele vai diminuir bastante, não só os custos operacionais, mas também a probabilidade de um sinistro de trânsito. Uhum. Então, veja bem, o empresário não vai visar lucro de uma forma empírica, como a gente pensa hoje. Só visa lucro e não investe em nada. Não. Até porque, Marley, hoje, com a concorrência na área de transporte, logística, quem está ganhando mais é quem está tendo menos prejuízo. Ou seja, se eu não consigo aumentar meu lucro, eu posso fazer o quê, então? Diminuir o custo e o prejuízo. Então, eu não posso falar de pessoas neófitas operando o trânsito e transporte no Brasil mais. Não existe mais aquele negócio de, não, eu só vou visar o lucro. Peraí, irmão. Se tiver, vai... Se não tem como ganhar mais, você tem que fazer o quê? Gastar menos. Uhum. Então, eu acredito que os empresários hoje estão, entenda-se, as empresas de logística e transporte público e tal, estão investindo, sim, em tecnologias, em situações para que diminuam os sinistros, até porque sinistro de trânsito é prejuízo. E não é só um prejuízo financeiro, não. Por exemplo, é a reorganização de uma frota de ônibus. Por exemplo, um ônibus que quebrou por um sinistro, você repor o tempo, o motorista vai ficar desempregado, vai ficar sem entrar em escala, um frotista de logística, por exemplo, e a carga é perecível, não é? Ou seja... Toda a reorganização de um planejamento que tinha sido feito com aquele veículo que ficou indisponível por conta de um sinistro. Pronto, ou seja, o empresário já entendeu isso. A gente não precisa inventar a roda aqui. Então, eles sim estão preocupados com isso. Claro, deveria ser maior a preocupação, a gente sempre quer mais. Né? E o órgão de trânsito também tem sua participação nisso, o condutor.
Então, respondendo a pergunta, sim, eu acho que os empresários estão mais atentos a isso, até porque isso constitui maior custo ou prejuízo, e eles, já que visa lucro, como diz a mística aí, eu concordo em parte só, eles vão fazer de tudo para que se tenha menos prejuízo e o lucro líquido efetivo realmente ocorra da melhor forma. Ainda que eles tenham pressão só nisso, mas tem sim uma participação muito influente na segurança viária. Sim. A gente, na área de... Como fornecedor de telemetria, videotelemetria, a gente acaba tendo contato com inúmeros gestores de frotas todos os dias, né? Inúmeras empresas. Isso. A gente vê diversos cenários. Vê cenários de empresas que são altamente... como é que eu posso dizer? Capacitadas, amadurecidas, munidas de tecnologias. Acho que era essa a palavra que eu queria trazer. A gente tem cenários de pessoas que têm um início de uma tecnologia, né, algo mais simples, e tem pessoas que também não têm nada, né? A gente acaba tendo esse contato com vários cenários diferentes. E uma das coisas que é bem interessante é que nos últimos anos, eu não lembro agora exatamente quais foram os anos dessas pesquisas. Não sei se foi 2021 para 2022 ou 2022 para 2023. Mas em um ano, a principal tendência da gestão de frotas era a aquisição e implementação de novas tecnologias. Digamos ali que talvez em 2021 ou 2022. Não sei agora, não lembro agora o ano. No ano seguinte, no ano posterior, a maior tendência era o treinamento. Era a capacitação. Ou seja, as pessoas aderiram à tecnologia como um fator de investimento, mas precisavam ser capacitadas para lidar com essa nova tecnologia que está chegando. Exatamente. Porque talvez eles sentiram na pele que a tecnologia ela não faz o trabalho sozinha. Sozinha não faz nada. Ela é um equilíbrio entre o humano e a ferramenta, né? E a máquina. Então, eu trouxe esse ponto e eu vi vários pontos de vistas, né? Que falam realmente, que mostram o que cada um tem de opinião, mas que eu acho que realmente está numa tendência de melhoria por parte da conscientização das empresas. Eu acho que os custos de acidentes, né, são exorbitantes. A gente tem batido muito nessa tecla. O mercado como um todo ele tem elevado o nível de consciência. Então, em 2021, enfim, quando essas ferramentas foram introduzidas, quando essa pesquisa foram feitas, não tinha ainda essa disseminação, por exemplo, da tecnologia da videotelemetria. A gente sabe que é um atuante frequente na prevenção e redução de acidentes, né? No qual vai dizer para o motorista parar de usar celular. Tem sido uma ferramenta fantástica. Tem sido. E o mercado como um todo ele tem entendido mais o porquê de fazer essa aquisição. Claro que nem todo mundo ainda fez, né? A gente sabe que tem muitos veículos que estão sem, mas acredito que tá numa tendência de crescimento dessa conscientização por parte das empresas. E falando um pouco mais de segurança viária, acho que... Como é que está o nosso tempo? Dá para fazer um pouquinho, Então, falando mais um pouco sobre segurança, o Marcos, ele vivencia algo no sentido de... Marcos, está nos ouvindo? Vai ouvir agora. Não está ouvindo ainda. Vamos lá, tenta entrar e sair novamente. Não está ouvindo. Então vamos falar com... Vamos ver se a gente fala com o Leandro. Ô Leandro, na sua vivência hoje diária, é importante a gente ouvir o motorista em si. A vivência diária do trânsito, a gente percebe que algumas capitais elas atingiram aquilo que foi dito aqui pelo Dilmar, a meta da ONU de redução de 50% dos óbitos. Salvador foi uma delas, que atingiu essa meta da ONU na primeira década de ações, que foi de 2011 a 2020. Estamos vivendo a segunda década de ações para a segurança no trânsito e a meta é novamente alcançar 50% de redução nos óbitos. Você entende pela sua vivência diária, o nosso trânsito está ficando
menos violento, mais violento? A gente estagnou ou a gente avançou em algum momento, estagnou, parou? Como é que você visualiza isso? Nosso trânsito está menos violento, a gente está seguindo para um rumo certo para cumprir a meta da ONU de redução de óbitos ou a gente está mais violento? Eu acredito que com o crescimento da população, tanto nascente quanto habilitada, os números tendem a crescer. Eu, particularmente, vejo muitas campanhas, muitos trabalhos por parte dos órgãos públicos para que isso venha a diminuir. Diminuiu sim, claro. Só que a população cresceu, né? Tanto as pessoas que nasceram quanto as habilitadas. Hoje, o número de pessoas habilitadas são bem maiores do que há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, é óbvio que, se a gente comparar os habilitados há 10 anos atrás, não os habilitados de hoje. E o que muda também? As formas do ensinamento. Mas o Detran, a Trans Salvador, aqui em Salvador, tem feito o trabalho dela. Inclusive, para mim, foi de grande avalia o trabalho que eles fizeram de 2010 a 2016, fazendo com que as pessoas pudessem, na forma segura, avançar o semáforo 21 horas. Por quê? Porque a gente aí já vai entrar em segurança pública, que também é um decorrente de acidentes. Queira ou não queira, alguém pode dizer, não, mas o cara não existe o mais. Existe o que a gente vive. O que a gente vive. Tá entendendo? Então, eu parabenizo, sim, os órgãos. Sei que cada um dá o máximo de si. Com certeza, dá o máximo de si. Almejar, né, o pico, o topo. Tem algumas coisinhas aí que devemos dar uma olhadinha para que isso venha nos agraciar com o zero, né? Que o zero nunca vai existir. Mas eu vejo, sim, algumas mudanças. Porque e assim, hipocrisia dizer que não vi, porque se tem um crescimento de habilitados, é claro que vai ter um crescimento de sinistro. Beleza? Essa é a minha opinião. Vem crescendo, sim. Maravilha. Dilmar, o trânsito está mais violento, está menos violento? Nós avançamos, estagnamos, paramos, estamos avançando? Como é que é a sua percepção? E os dados também, né? Como é que estão? Se você trouxer dados para a gente, ajuda. O Brasil, ele é o terceiro país em número de óbito em acidente de trânsito, perdendo apenas para China e Índia, países com bilhões de pessoas. Né? O Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas. Então, o Brasil, proporcionalmente, é o país mais arriscado do mundo, proporcionalmente, né? Em relação à frota de veículos, número de pessoas. No Brasil, nós temos cerca de 40 mil pessoas morrendo todo ano. Esse número já foi maior. Esse número foi 60 mil. Né? E 300 mil pessoas, outras feridas, né? Teve redução? Sim, é verdade, teve redução. Mas ainda nós temos um país perigoso para dirigir. O fato de aumentar o número de veículos, ou de habilitação, que o nosso colega falou aí, e justamente se dá pela quantidade de fiscalização que está ocorrendo. Porque, veja bem, antigamente quase ninguém tirava habilitação, porque não tinha fiscalização do jeito que está tendo hoje. Então você vê que uma coisa puxa a outra. A fiscalização, eu até costumo dizer nas minhas palestras que a fiscalização ela até fomenta emprego e renda. Por exemplo, só tem CFC hoje, a quantidade que tem, porque tem muita fiscalização. Caso contrário, o pessoal não ia tirar a habilitação. Só tem o serviço de guincho, remoção, diária de parte, porque tem fiscalização. Inclusive, surgiu um novo emprego aí, um emprego informal, nas blitz de alcoolemia, chamado coiote, que é aquela pessoa que fica ali do lado, aguardando o fiscal verificar o teu alcoólico da pessoa, e aí a pessoa não pode dirigir. O que é que eles fazem? Se oferecem para tirar o veículo da blitz
e recebe um valor para isso. Ou seja, olhe que a fiscalização ela fomenta emprego e renda. Então, isso é possível, esse aumento de habilitação, por causa disso também. Que o Brasil, voltando aqui à situação dos sinistros, tem sim diminuído, mas é muito, nenhuma vida, o acidente zero tem que ser perseguido. Tem que ser um objeto, isso, um objetivo. Então, nenhuma vida, ou melhor, toda a vida é importante, né? Sim. Aquela pessoa que está dirigindo ali tem um filho que espera, uma mãe, um pai, tem gente que precisa daquela pessoa. Então, nenhuma vida é tolerável, a perda de uma vida é tolerável. Então, assim, temos que caminhar muito, viu, Marley? A gente tem que caminhar muito, a gente precisa muito dessa união entre poder público e iniciativa privada. Uhum. E eu toco aqui no assunto próprio da Inflit, que tem um papel importante na segurança, né? Então, com a telemetria, videotelemetria, treinamento de pessoas. Então, é importante. Como eu digo, segurança no trânsito é dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, mas é responsabilidade de todos. Eu queria tocar no assunto segurança pública. O Leandro tocou num ponto que ele achou importante, que seria a liberação dos semáforos em determinado horário por conta da segurança pública. O semáforo é liberado à noite, não é liberado à noite? E como é que funciona isso? Acho que tem muito gestor aí que quer saber, que de repente não quer deixar os seus veículos em risco em determinado local, ou de repente... Como é que funciona isso? Aqui em Salvador, eu vou responder não representando nenhum órgão, mas como cidadão, com informações que eu tenho por estar militando no trânsito. Em 2014, se não me falha a memória, a Transalvador, ela editou uma portaria informando a população que uma lista de semáforos com os fotossensores, né? Que esses fotossensores ficariam desativados a partir de 21 horas até 5h59 da manhã. Isso foi em 2014. Tá. Aí a população ficou meio que... então quer dizer que eu posso invadir o sinal vermelho do semáforo entre 21 horas e 5h59 da manhã, que tal? Não é assim. O que a Transalvador fez foi informar a população que determinados locais, a função avanço de sinal pelo fotossensor estariam desativados. Isso não é, na minha visão, um salvo-conduto para as pessoas invadirem semáforo, não. Até porque os sensores ficam ativos para a questão de velocidade. Se havia 60 km por hora, você passou com 65, 70, você vai ser autuado. Dilmar, e por que é que, então, a Transalvador fez isso? A Transalvador, o motivo pelo qual fez isso, eu não sei. Mas... sabe-se, a população muito questiona isso, ou fala disso, que é pela questão da segurança pública, como o colega falou aqui. Porque tem semáforos que, se você parar à noite, você fica submetido a um risco iminente de ser assaltado, ser sequestrado e tal. Mas o que a gente tem que entender, você aí, a população que está nos ouvindo, é que a invasão do semáforo continua ainda uma infração do artigo 208, se não me engano, do CTB, e que, por exemplo, se nesse semáforo, ainda que esteja desativado, naquela portaria ali, a relação, ele esteja ali, constando no rol de semáforo desativado, o sensor, mas se tiver um agente ali, um policial, fiscalizando o trânsito, se você invadir o sinal, você vai ser autuado. Até porque, se está seguro para o agente estar ali, está seguro para todo mundo, em tese. E outra coisa... A Transalvador não está fomentando o avanço de sinal, não. Ela só editou uma portaria informando que naquele horário aqueles fotossensores em determinados locais estariam desativados. Mas é uma portaria municipal que não tem poder para elidir, vedar um CTB, que é uma lei federal, que versa sobre isso. Inclusive, a própria Constituição Federal diz que quem pode legislar sobre trânsito e transporte, dessa forma assim, erga omnes, é
a união, no artigo 22, inciso, se não me engano, 10 ou 11 da Constituição Federal. E muda de cidade para cidade, né? A cidade, com certeza. Ao desligamento à meia-noite, às 23. E a população também tem que estar atenta se essa portaria não foi sucumbida por uma nova portaria. Então a gente está falando de uma portaria que foi em 2014. Entendi. Beleza. Gilmar, muito obrigado pela sua presença. O tema do Maio Amarelo, ele é sempre relevante para a gente aqui, porque a gente está lidando constantemente com a gestão de frotas, de transportes, enfim. Então, acredito que muitas pessoas conseguiram imergir um pouco mais no que tange ao Maio Amarelo. Queria agradecer sua presença. Leandro, agradecer também sua presença. Marcos também. Então, o convite aí fica para retornar em outro momento, tá? Então, fica aí um grande abraço para todos. E para você que assistiu até aqui, deixe seu curtir, se inscreva no canal, deixe seu comentário também, compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que pode ser relevante esse tema de Maio Amarelo. Até a próxima e tchau, tchau.